Deixa eu ler essas escrituras para você. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, lembrem-se do que ele lhes disse. Aqui está o segredo, lembrar daquilo que já foi dito. Quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Bom, essa escritura, provavelmente, algum pastor já tenha pregado, lido, que foi tema da minha última reunião ministerial. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Bom, aqui dá para desenvolver um assunto longo, mas não pretendo esticar tanto, mas o suficiente para levar cada um a entender que não adianta passar perfume naquilo que está morto. Perfumar nossas misérias, perfumar nossas obras mortas, continuar buscando resposta onde a morte não vida. Se eu quero uma vida plena, eu não posso viver uma mistura. A voz é de Jacó, aquele que respeitava a tradição da família, que acreditava na bênção de Deus para Abraão e a sua descendência. Eu não posso ser aquele que tem a voz de Jacó, que fala bonito, que prega lindamente, mas as mãos são de Esaú. O cara que despreza algo grande por um momento, que define a vida por um momento, que troca a primogenitura por um prato de lentilhas, o guisado vermelho, Edom. O cara que resolve as coisas pelas vísceras, pelo estômago. O cara que se mistura e casa com mulheres hititas, e quando ouve o pai falar para o irmão, para não fazer isso, porque aquele é o caminho da derrota, ele vai lá e pega mais uma na casa de Ismael. O cara que se misturava e não valorizava aquilo que Deus apontou como de grande valor. Grande coisa ter uma grande voz, ser um sucesso no púlpito e um desastre na vida. Falar lindamente de Jesus, mas as obras
serem uma contradição. O resultado da vida ser uma contradição. E não é o que nós vemos neste tempo? A voz é de Jacó, mas as obras são de Esaú, daquele que gerou um Amaleque, daquele que gerou Edomitas. Doeg era um edomita. Herodes era um edomita. Que adianta falar o quanto, falar até apaixonadamente de Jesus, mas na prática, nossas obras são totalmente desalinhadas daquilo que estamos falando. Nós não podemos mais aceitar um estilo de vida misturado e desalinhado. Viver uma contradição. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E muitos têm vivido assim. E aí perguntam por que estão tão frustrados e cansados. No último dia do penúltimo mês, amanhã é 1º de dezembro, o último mês do ano. Mas a voz de muitos é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Muitos continuam correndo para os sepulcros à procura daquele que vive. Alguns continuam cheios de perfumes, de especiarias aromáticas, para perfumar o que está morto. Ele continua buscando resposta onde não há resposta. E alguns continuam vendo, como eles viram aqui, a morte de Jesus como fim. Mas na verdade era o começo. Porque a verdade é que Deus sempre vai ter que encerrar, é o padrão dele, com algo para poder dar início a algo novo. E às vezes ele vai nos levar para um nível onde tudo aquilo que precisa morrer vai ter que morrer. Senão algo novo não vem. Mas alguns continuam tentando consertar o que está morto, buscando vida onde não há mais vida, e tentam perfumar suas misérias e suas obras mortas, quando o Senhor está dizendo: por que procura entre os mortos aquele que vive? Jesus é o princípio e o fim, é o começo de tudo. Quando nós vamos para Gênesis, Gênesis, todo mundo precisa voltar para Gênesis, volte ao princípio. Como tudo começa com a terra, um caos. Mas, na verdade, para algo novo surgir, lá está Deus. Então, começa com Deus. Não começa com Adão e Eva, começa com Deus, colocando ordem no caos. Porque o potencial estava ali.
E quantas pessoas que têm potencial, têm dons, têm talentos, têm capacidade. As sementes já estão lá. Não é o que está em Gênesis 1:11? Produza a terra a sua semente. Produza a terra. Mas quando Deus plantou aquela semente, que produza, Ele já tinha plantado. Como Ele já plantou em nós, Ele não vai plantar, Ele já plantou em nós. Tudo que só precisa de ordem para florescer. Produz a terra, vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. Quando Ele plantou essas sementes, Ele já tinha plantado as sementes já estavam lá, só precisava do quê? De ordem, e de uma palavra de ordem. Então o que está faltando na vida de algumas pessoas? Ordem, e de uma palavra de ordem, porque as sementes já estão aí. Você acha que vai vir algo de fora, mas Deus já colocou tudo dentro de você. Só precisa de ordem, e uma palavra de ordem. Porque uma mente desordenada, o interior desordenado, impossibilita que saia para fora essa vegetação, que essas sementes germinem e produzam frutos maravilhosos. Porque alguns têm, a verdade é que cada um aqui carrega sementes incríveis, mas o que tem impedido é a falta de ordem. Então Deus chegou botando ordem, e a primeira coisa que Ele fez foi separação da luz e das trevas. Porque você não vai produzir grandes feitos mantendo-se nas trevas, mantendo trevas na sua vida. Você não vai. Alguns estão perfumando seus mortos, suas obras mortas, procurando no lugar de morte a saída para a vida, tentando fazer algo grande estando em trevas ainda, mantendo trevas na vida, vivendo uma mistura. A voz é de Jacó, amo Jesus, Jesus é lindo, mas as obras. Domingo pela manhã é a voz de Jacó. Eu canto, eu me encanto com as canções. Na segunda, as obras são de Esaú. No domingo, a voz é de Jacó. Na segunda, as obras são de Esaú. É uma contradição. E o Senhor está falando. Faz tempo que Ele está falando sobre obedecer ordens simples, porque você lê na Bíblia, o Senhor fala para o profeta, vai lá e diz isso. Meu Deus, é tão simples. Vai lá e diz isso. E eles iam e faziam. E nós complicamos as coisas. A verdade é que essa palavra surgiu no meu coração quando eu estou descendo do carro e faço uma brincadeira sobre a Eva. E
o Espírito falou algo comigo interessante. Porque a gente tem essa mania, né, de fazer às vezes, muitos fazem, eu já fiz várias vezes essa brincadeira. Quando eu chegar no céu, eu irei direto falar com a Eva. Né? Quando você está com um problema difícil, você diz, ai Eva, se eu te pego hoje. E aí me veio algo assim, quer saber? Eu creio que não sou eu que espero falar com a Eva, é a Eva que espera falar comigo. É ela que está esperando por mim. Porque ela vai dizer para mim o seguinte, ô Cléo, eu cometi um erro. E você que mesmo depois de ter lido sobre o meu erro, continuou fazendo e repetindo o meu erro. Você se encantou com a criação como eu. Você se apaixonou pela criação como eu. Tendo o Criador à sua disposição, você se distraiu com a criação. Nós fomos chamados e recebemos poder para governar, e agora somos governados por um celular. Alguns estão não nas garras de Satanás, nas garras do TikTok. Se nós ficássemos em silêncio com Deus, como nós ficamos quando estamos conectados. Nos conectamos com tantos vídeos e movimentos e achamos tão difícil conectar com Deus. Nós estamos encantados com a criação. Estamos perguntando por que o mundo está um caos. Por que a minha vida está um caos? O homem andava com Deus. Primeiro, o Senhor preparou tudo e trouxe o homem e andava com o homem. O homem andava com Deus. O homem não tinha medo de nada. Você vê o mundo tomado de medo, os crentes tomados de medo. E quando o medo chegou, a desesperança chegou, foi quando o homem se encantou com a criação e trocou o Criador pela criação e se encantou com ela. Então ele passou a ter medo, ele passou a se esconder. E ele viu quão nu e desprotegido ele estava, e agora tentava se cobrir com umas folhinhas de figueira, uma bagunça. A vida tornou um caos, a vida deles, que Deus arrumou tudo. Agora o homem torna tudo um caos. E o ventre que era para gerar a maior bênção, gerou um assassino. E quer saber, esses dias então, pensando, e então o Espírito me mostra claramente, não foi Maria que gerou Jesus, foi Jesus que gerou Maria, porque o ventre da Eva, contaminado pelo pecado, gerou um assassino, Caim. E na Bíblia é sempre assim. Deus primeiro purifica, e a vinda de Jesus foi a purificação de um útero, deixando claro, a partir de agora, um novo tipo de gente será gerado. Um novo tipo de gente será gerado a partir de Jesus, a partir de Jesus. É sempre a partir de Deus, a partir de Jesus. Eu fico vendo pessoas tentando buscar
uma saída, cura para suas misérias. Em tantos lugares, elas fazem de tudo. E é o método tal, e o tratamento tal, e a terapia tal. Veja bem, eu não sou contra facilitadores. Porque às vezes, uma pessoa está tão caída, que você precisa ir lá e levantá-la quase que literalmente. Eu já tive que pegar pessoas nos braços. Porque elas não tinham força física. Porque as emoções estavam tão doentes que a força física se foi. Mas deixei bem claro para elas que eu podia ser uma ajuda, mas só um pode curar. E algumas pessoas, elas estão buscando na criação a cura, mas a criação não pode curar. O Criador pode curar. Nenhum terapeuta no mundo pode convencer uma pessoa a perdoar, mas Jesus convence você a perdoar, a se levantar. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Porque alguns ainda procuram entre os mortos aquele que vive. Porque alguns ainda estão perfumando suas obras mortas e misérias. As intenções dessas mulheres eram boas. Havia muito amor, mas ainda cegueira e ignorância. Tanto que a palavra do anjo foi: lembrem-se do que ele falou. Vocês precisam se lembrar do que ele falou. É disso. Alguns estão tentando viver algo novo em meio ao caos. E o Senhor vem e diz assim, com Gênesis 1, primeiro eu boto ordem no caos. Então agora, as sementes que eu já lancei lá, agora eu dou uma ordem, produza. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Ou seja, onde há o Espírito Santo, há restauração. É onde Ele está que a restauração acontece. E Deus continua o mesmo. Ele pega aquilo que está lá e restaura e põe a ordem. A partir do que já está lá, Ele já tinha lançado as sementes. E nós achamos muitas vezes que tantas coisas precisam acontecer fora de nós, e o Senhor está dizendo, não, é dentro mesmo. Que vai ter que vir não sei o que, e Ele está dizendo, não, você entendeu errado. Tudo que você precisa para ter uma grande vida, é que você esqueceu essa parte. Já foi dado a você. Não é o que está escrito? Tudo que diz respeito à vida já foi nos dado. Em Pedro.
Não vai vir nada novo, já está aí dentro. Você só não conhece porque está um caos. Porque precisa botar ordem. E hoje nós vivemos, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele, por meio do pleno conhecimento, por meio do pleno conhecimento, por meio do quê? Pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem é este? Jesus. É a partir dele, é a partir de Deus, do Criador, porque você está com medo. Você está com medo, porque você se encantou com a criação. E você está buscando saída na criação. Enquanto o homem tentou se cobrir, ele conseguiu folhinhas de figueira, mas então veio Deus e cobriu o homem, porque quem pode nos cobrir de verdade é Deus. É Deus. O Senhor nos disse que Ele nos deu poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Então, o que está faltando é resgatar isso, é acreditar nisso. E parar de ser dominado por coisas que você foi criado para dominar. Perdemos o controle. Nós agora somos capazes de dizer, eu não consigo me cuidar, eu não consigo cuidar da minha saúde, eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo cuidar disso, eu não consigo daquilo, eu não consigo resistir a isso, eu não consigo aquilo. E o Senhor está dizendo, onde você chegou? Se eu dei a você poder para governar, para dominar, eu dei a você poder para governar. Com quem você andou falando? E andando? E se encantando? Não foi isso que aconteceu com Eva, que levou Adão ao mesmo estado? O diabo quer as pessoas desesperançosas. Ele quer que você acredite no pior. Não é o que nós estamos vendo. Sua vida não vai mudar. Você não vai conseguir. Você errou demais. Você foi longe demais. Não há mais nada a fazer. Olha como está o mundo. Acabou. Acabou para essa nação. Esse problema que você vive vai durar para sempre. O diabo quer as pessoas acreditando no pior. O PT nunca vai sair do poder. O Alexandre de Moraes nunca vai cair. Está piorando. Meu Deus! Acabou! É a cultura da desesperança. Quanto pior, melhor. Pessoas caídas, procurando saída entre os mortos, tentando perfumar seus mortos, contraditórias, apaixonadas pela criação, com medo. E o Senhor vem e diz, ei, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É a partir de mim, porque você não olha para mim, porque não volta a caminhar comigo. A resposta para cada um aqui, volte a andar comigo, volte à vida de oração, volte a falar comigo, volte às Escrituras, voltem-se para mim, põe ordem.
a partir de Deus. A ordem vem a partir de Deus. A ordem vem a partir de Deus. A ordem, você quer ordem? É a partir de Deus. A partir de Deus. Você volta para Deus. E você vai conseguir ver as coisas com uma outra perspectiva. Você vai ver ordem onde só havia desordem. O medo vai embora. A esperança vai tomar conta de você. E tudo aquilo que o diabo trabalhou para você acreditar que era tarde demais e que tinha acabado, você vai ver com outra perspectiva. Agora, com a perspectiva de Deus. O que te dominava, agora você volta a dominar. E você para de buscar vida entre os mortos. O vazio vem de se encantar com a criatura, com a criação. A ordem, o equilíbrio, vem de estar apaixonado pelo Criador, de andar com o Criador, na viração do dia. A cada novo dia, Adão estava andando com Deus. Ele começava o novo dia andando com Deus. Porque na cultura judaica, um novo dia começa quando o sol se põe. Então, na viração do dia, ele estava lá andando com Deus. Ele não começava o dia sem Deus. Enquanto ele estava começando seus dias com Deus, andando com Deus, ele viveu paz, alegria e plenitude. Foi quando ele ouviu a voz errada. Ele se encantou com a criação. Ele desejou o que Deus criou e não Deus. Que a vida dele entrou em desordem e se tornou uma bagunça. E Jesus teve que vir. Aliás, ele tornou a vida dele e a vida de todo mundo uma bagunça. E a resposta está sempre no mesmo lugar, mas alguns continuam buscando em outro lugar. Meu querido, eu estou acostumada a ver mudanças acontecerem de um dia para o outro, de um mês para o outro, tudo ser mudado. Eu estou acostumada a ver Deus colocar a mão em coisas impossíveis. As coisas ficam lá, de um jeito, até Deus dizer acabou. Uma pessoa continua, você acha que tem alguém agindo sem a permissão de Deus? Você acha que Satanás, ele faz alguma coisa sem Deus permitir? Quando Deus vem e coloca a mão e diz acabou. Quando ele der uma puxadinha assim, ó.
de um momento para o outro. Quando o povo de Deus se levanta, que a igreja é um exército, não é um bandinho, como a Bíblia fala, de cabras acuadas, mas é um povo forte, que domina, que governa e que não se rende a nenhum obstáculo, mas que acredita na verdade. E que começa cada novo dia da forma certa, com Deus. Não é que você não tem o que é preciso, você tem tudo, está tudo aí. Mas precisa de ordem. E ordem só a partir de Deus. Para de tentar alguma coisa mais e vai direto para Deus. Para de se encantar e se apaixonar pelo que Ele criou e se apaixone por Ele. Porque quando você anda com Deus não tem medo. É só quando você para de andar com Ele que você começa a ficar com medo. Nu e desprotegido e começa a se esconder. Você nunca vai ver alguém que anda com Deus se esconder. Você sabe com quem uma pessoa está andando e está falando. Dava para saber quem era do exército de Saul, quem era do exército de Davi. Em nome de Jesus, produz a terra, as sementes que Deus já colocou. Deus já colocou as sementes para que você produza grandes frutos. Só que ela só produz depois da ordem e depois da separação da luz das trevas. Definitivamente, vá para a luz, sai das trevas. Definitivamente, chega de ser a voz de Jacó e as mãos de Esaú. Definitivamente, chega de buscar entre os mortos aquele que vive. Chega de perfumar os seus mortos, as suas misérias. E vá para Jesus de vez. Mão no coração. Curve sua cabeça. E fale com Ele. Você sabe o que Deus está falando com você. Você sabe. Você não precisa que alguém traduza alguma coisa. Você sabe. Apenas se curve. E fale com Ele. Com o coração aberto e rasgado. Eu estou correndo para a luz, para os seus braços. Eu estou soltando. Tudo que eu fui agarrando como saída para a minha vida. Tome a decisão de que você vai regar as suas sementes e jamais se incomodar com a semente do outro que está produzindo. Como alguns, nós vivemos um tempo onde tem gente que ao invés de regar a sua semente, está matando a semente do outro. Suas preocupações são tão vãs. Na Bíblia, as respostas foram obtidas com uma simples volta para Deus.
Uma sentença de morte na vida de Ezequias foi mudada com uma oração que eu não sei se deu 1 minuto. E a vida dele sofreu uma virada e uma mudança enorme. Enorme. Porque ele não podia se levantar, ele não podia dobrar os joelhos, ele não podia ir para o templo, mas ele podia se voltar para a parede, falar com Deus. E às vezes só um se voltar para a parede e falar com Deus pode mudar o rumo de uma pessoa, da vida dela, quando aquele coração está quebrantado e submisso a Deus. Levanta e ouça a voz do Espírito, porque onde há o Espírito Santo, há restauração. Onde o Espírito Santo está, é uma promessa de restauração. E eu sei que Ele está falando de restauração aqui. Ele só está mostrando para você, para onde você deve olhar e se voltar. Ele está dando a você o ponto de partida. Não que você não soubesse, mas você se distraiu. Porque todo mundo sabe que a resposta é Deus, que o caminho é Deus, que Ele é o alfa e o ômega, é o princípio, o fim, que no princípio, primeiro o Senhor botou ordem, Ele foi botando ordem em tudo. Começa com Deus, porque tudo que sofre restauração começou com Deus. Tudo que estava destruído e ficou perfeito começou com Deus. Um homem não pode mudar a sua vida, uma mulher não pode mudar a sua vida, um relacionamento não pode, uma coisa não pode. Eu vejo as pessoas cansadas, quebradas. Elas estão correndo atrás de tantas coisas, e grandes e sofisticadas, e elas acham que a resposta está como Eva. Deus tinha feito alguém perfeito, mas ela queria se refazer, se encontrar fora de Deus. Ela não via que ela já tinha tudo, e era tudo. Mas ela foi em busca de uma outra coisa, para ser uma coisa, a base da criação, e não com base no Criador. Não é o que as pessoas estão fazendo? Deus as fez perfeitas, com um futuro incrível, e elas estão buscando na criação, em alguma coisa que promete o sucesso, a resposta, a saída, a definição, a mudança de vida. Ai, Espírito Santo, aqui estamos nós, nesta manhã maravilhosa. Uau, Senhor, eu te amo. Uau, eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Eu não tenho mais nada a dizer. O que eu vou dizer? O Senhor disse tudo. Vem, Espírito Santo, vai esclarecendo, vai iluminando, vai discernindo, vai clareando. Que cada um agora esteja mergulhando fundo nessa verdade, dando atenção à sua voz, porque o Senhor está respondendo com profundidade, com clareza, as demandas internas, os conflitos internos, os questionamentos e tantas buscas frustradas.
fala, discerne, clareia, dá consciência, dá profundidade, ajuda cada um a mergulhar neste discernimento, mergulhar neste discernimento para si, ver aquilo ou que estava oculto, ou que ela se recusava a aceitar, que é a resposta para ela. Porque às vezes de tão simples, nós rejeitamos e parece que não funciona, mas a verdade é que são as ordens simples que mudam nossa vida. É o começar tudo com o Senhor que muda a nossa vida. É parar de buscar fora o que foi colocado dentro de nós. Os tesouros escondidos estão aqui. Sementes maravilhosas. Que querem produzir grandes frutos. Eu oro, Espírito Santo, para que uma obra incrível, poderosa, surpreendente esteja acontecendo aqui. Vem, Espírito Santo, venha e vista cada um com um manto poderoso, dá discernimento, consciência, uma visão tão clara, que ela tem agora a resposta e receba a força para se alinhar. Porque o Senhor vem falando de ordem, e mais uma vez o Senhor está dizendo para alguns aqui: ei, você tem tudo, você só não tem ordem. Sua cabeça está em desordem, suas emoções estão em desordem, sua forma de falar está em desordem, sua agenda está em desordem, está tudo uma desordem. E você só vai colocar ordem, conseguir colocar ordem a partir de mim. E a partir daí, que essas sementes vão produzir. E o medo desaparece, a realização. E as construções certas acontecem. Deus, eu oro para que cada um entenda isso. O Senhor nos deu poder e autoridade. E quantos que já não governam mais nada, são governados por qualquer coisa, desde um celular a emoções e a sentimentos. E com isso, a vida do Adão e da Eva entrou em desordem. Depois que eles se encantaram com a criação e desprezaram o Criador. Eu oro para que as coisas estejam sendo mudadas aqui agora. Que a cabeça de cada um esteja sendo alinhada e ordenada aqui agora. Eu oro para que ela esteja entendendo de tal maneira, esteja dizendo exatamente isso. Acabou. Eu estou correndo para a luz. Eu estou correndo para Deus. Eu vou me encher do Espírito. Porque a partir daí, que a minha perspectiva muda. E as coisas são colocadas em ordem. A Deus eu oro.
Quantos que têm andado com gente errada, começando pelas suas redes, ouvido gente errada, ouvido a coisa errada, focado a coisa errada. A cabeça é tão pequena, por quê? Porque quando a Eva ouviu a serpente, começou a andar com a serpente, obedeceu a serpente, ela que tinha tanta grandeza dentro dela se esvaziou, mas não para colocar mais grandeza, mas para ser miserável e apenas mais uma. Algo comum. Porque ela não buscou se encontrar a partir do Criador, mas a partir da criação. Eu abençoo a tua igreja com clareza, discernimento, profundidade, com a grandeza interna, que só é possível a partir do Senhor. Dá para saber quem anda com o Senhor e fala com o Senhor. Onde a mente dela está, o que a boca dela fala, as escolhas que ela faz, a perspectiva dela, conta para nós. Assuma esta reunião e se manifesta aqui poderosamente. E que ao término, nenhum saia da mesma maneira, do mesmo jeito, estando no mesmo lugar. Eu abençoo a tua igreja. Vem, Espírito Santo, vem com força. E toma o teu povo. E que a glória do Senhor seja vista e tocada, percebida. Assuma este trabalho, cubra-nos com teu sangue, acampa os teus anjos e fala poderosamente, continue falando poderosamente aos nossos corações. Jesus não se apaga, arde em mim, o noivo vem agir. Jesus não se apaga, arde em mim, o noivo vem, arde, arde, arde em mim, Jesus. Dando você, deixa Ele tomar seu coração, deixa Ele realinhar você, de um dia para o outro, de um momento para o outro. Deus está pronto a te curar. Aí onde você está, Ele pode curar 30 anos de emoções perdidas e desequilibradas. Ele pode curar. Eu já vi o Senhor curar num momento como este. 40 anos de dor, de desajustes. Eu já vi Ele curar um coração perdido e partido, uma mente perturbada. Eu já vi Ele curar, e eu sei que Ele está passando aqui. Ele está tomando corações, Ele está curando o interior partido, quebrado, dores profundas. Ele está curando uma angústia, um vazio, uma tristeza, algo que nunca se resolve. Ele está curando. Ele está curando. Tem gente aqui que estava muito perdida. Você estava, porque você não está mais. Você estava muito perdido. Perdido das suas emoções. Perdido nos seus sentimentos. Perdido em meio aos seus problemas. Perdido, sem saber mais
quem você é. Alguns se perderam de Deus e por isso já não sabem mais quem são. Não sabiam. Porque Deus está curando você, está restaurando você. Ele simplesmente está curando você. Ei, eu me encontrei num momento em que eu disse: Senhor, o que quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Sabe quando parece que algumas coisas não estão fazendo sentido? E Ele simplesmente disse para mim: fique mais comigo. Vem para mais perto. O que eu tenho que mudar, Senhor? O Senhor quer de mim? Ele não disse o que eu tenho que mudar. Ele não disse nada. Ele só disse: vem para mais perto de mim. E então eu olhei para a minha vida de oração e eu percebi que ela não estava boa. E eu disse: vou me levantar mais cedo. Eu vou me levantar mais cedo. Porque eu preciso estar mais com Deus. Sabe, às vezes eu estou falando com Ele, mas às vezes eu estou em silêncio. E só ouvindo o que Ele tem a me dizer. E é impressionante quando você fica quieto com Deus em silêncio. Como Ele começa a desvendar coisas dentro de você. E discernir coisas. E você começa a ver onde você perdeu o controle. Onde você perdeu o governo. Com que você tem se encantado. O que você pegou, o que precisa soltar. O que precisa ser alinhado. Eu vejo gente cansada porque elas estão correndo atrás de fazer algo grande. Às vezes até algo grande para Deus. Mais uma vez, elas se voltam para o que elas podem fazer para Deus, ao invés de voltarem e ver o que Deus já fez por elas. O que eu posso fazer de maior depois do que Jesus fez? E o que é maior do que Deus? Para onde eu irei? Se Ele é a maior coisa que eu conheço. Se você quer fazer algo grande, corra para aquele que é grande. Se você quer fazer algo grande, reflita sobre o que Ele já fez. Porque é com base nele e no que Ele já fez e na grandeza dEle que você cresce. Estando com Ele. E muitas vezes Ele vem e diz assim: você está me procurando mais para produzir um sermão, você está me procurando mais para ter uma palavra, você está me procurando mais para o que você vai fazer, e não apenas e somente para ter mais de mim e me conhecer. Eu não quero isso. Então eu vi que eu estava cansada.
não era do trabalho. É porque eu estava com mais falta dele. Eu só preciso dele. E a partir dele, porque ele é culto, ele é inteligente, ele é grande, ele é poderoso, ele é o Senhor, então eu fico mais inteligente, eu fico mais culta, eu fico mais sábia, eu fico mais feliz, eu tenho mais paz, eu tenho vida. É a partir dele. Para de procurar entre os mortos aquele que vive. Precansei de manate. Em mim o noivo vem. Jesus não se apaga. Arde em mim o noivo vem. Arde, Jesus não se apaga, não. Arde em mim, arde em mim, arde, Jesus não se apaga, arde em mim, o noivo vem, arde, Jesus não se apaga, não. Perdido novamente o caminho encontrou. Eu sei, nada pode me parar. A candeia está acesa e jamais apagará. Que nós estamos cantando agora. Eu também me senti perdida. Foi quando eu fui fazer os 41 dias de jejum. E eu precisava me reencontrar. Então, ali ele já estava me dizendo, vem para mais perto de mim, vem cá. E você se encontra. Você não vai se encontrar onde você está. Quando as coisas já não estão fazendo sentido. É porque você se afastou dele. Você está olhando demais para a árvore do bem e do mal. Você está desejando demais o fruto. E você está achando que a saída para você está ali. Depois, quando ele me traz para São Paulo, eu tive um outro período. Às vezes você se sente perdido e você precisa se encontrar. E agora eu passei por muitas mudanças. E às vezes a resposta que você precisa é só uma. Levanta um pouquinho mais cedo, vem ficar aqui comigo. Vem cá, senta aqui perto do papai. Aqui, ó, vem cá com o papai. Sabe quando você senta assim, e o papai diz assim, ó, aqui, ó, chega mais perto, papai, vem cá. E ele coloca o braço nos seus ombros, te puxa para o peito. Ele diz, você só precisa ficar aqui um pouquinho com o papai. Você anda correndo muito. Fica mais com o papai. Ei, seu Abba está batendo aqui, dizendo assim, ó, vem cá para perto do papai, senta aqui. Sabe, um dia eu tive essa visão do que isso significa. Quando Deus fez uma restauração na minha família,
E um dia eu sento assim, do lado do meu pai, e ele botou a mão no meu ombro e me puxou para perto. E apesar do meu pai sempre ter sido de abraçar, ali Deus estava me dando uma perspectiva do que é um pai. Eu vivi em meio à insegurança. E eu não sei te explicar. Quando meu pai botou a mão assim no meu ombro, sentado no sofá, e eu cheguei mais perto, eu tive uma perspectiva de Deus. Porque eu aprendi a ser muito independente, sabe? Eu dou conta, eu resolvo. Você não vai me ajudar, eu vou seguir a vida. Porque quando você vive em meio à insegurança, você tem uma saída, ou você sucumbe ou você levanta. Eu decidi me levantar. Mas eu tinha que aprender a depender do meu Pai eterno. E saber que Ele sempre estaria lá. E fazer tudo a partir dEle. E aí eu me lembro dele colocar a mão assim. E eu fiquei assim um pouco ali com meu pai. E eu me emocionei, porque eu tive uma perspectiva do eterno. É assim que o eterno faz. Meu pai não tinha dito nada, ele não me prometeu nada, nada. Ele só colocou os braços ao redor de mim. Então, às vezes, você só tem que se aproximar do seu Abba, e ainda que ele não diga nada, você sabe que está seguro. E você tem uma sensação de segurança e de paz, porque você sabe que está nos braços certos. Você e eu, nós somos candeia do Senhor. E às vezes na nossa jornada, nós podemos nos sentir perdidos, mas o perdido novamente encontrou o seu caminho. Eu creio que o papai, ele só está dizendo, ó, vem cá, vem para perto, papai. E está colocando seus braços ao redor de você. E está dizendo, fica aqui com o papai. E você estará seguro. Perceba o abraço do seu Abba. E lembre-se que você é a candeia dele. Mantenha-se aceso. E para isso, continue pertinho dele. Viva esse momento agora. E seja amado por ele. Eu sou candeia do Senhor, o perdido novamente o caminho encontrou. Eu sei, nada pode me parar, a candeia está acesa e jamais apagará. Eu sou candeia do Senhor,
sei, nada pode me parar. A candeia está acesa e jamais apagará. Eu sou candeia do Senhor, o perdido novamente o caminho encontrou. Eu sei, nada pode me parar. A candeia está acesa e jamais apagará. Eu sou pode me parar. A candeia está acesa e jamais apagará. Eu sou candeia do Senhor, o perdido novamente o caminho encontrou. Eu sei, nada pode me parar. A candeia está acesa e jamais apagará. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.